Olá, seja bem-vindo. 31 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E amanhã acontece a 9ª sessão ordinária do ano e para conversarmos sobre os projetos que entram na ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara, o Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV. E aí vamos, mais uma vez comentar sobre os projetos que vão ser discutidos amanhã. Amanhã será uma sessão mais curtinha, previsto, mais curtinha. São 2 projetos inscritos na ordem do dia. Entre eles, a gente tem um projeto do prefeito Celso Florencio, É um projeto relacionado a mulheres vítimas de violência. O que se trata desse projeto, mais ou menos? Isso, exatamente. Como ao longo desse mês, a gente viu iniciativas com essa temática, envolvendo a mulher, esse projeto também, o chefe aqui do Executivo também propõe aí a criação de uma rede, uma rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, contra as mulheres aqui em Jacareí. Na verdade, o que o prefeito quer talvez seja formalizar essa rede de atendimento que já existe, Essa rede de atendimento, ela de uma maneira administrativa, burocrática, ela já existe, através da articulação do Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, outros órgãos também que participam, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria da Assistência Social. Então é uma maneira de articular, a iniciativa do prefeito é articular esses órgãos, fazer a articulação para estabelecer, implementar e acompanhar o fluxo integrado de atendimento às mulheres em situação de violência. Essa é a ideia do prefeito, Como eu falei, essa rede já existe, Então, o que o prefeito pretende aqui é fazer essa articulação de todos esses setores, do serviço, para encaminhar as mulheres, nesse caso aqui, para assegurar o acesso imediato aos serviços municipais de atendimento 24 horas. Esse fluxo integrado, caso o projeto seja aprovado, vai definir o encaminhamento para cada órgão, serviço ou instituição, e conforme as necessidades da mulher atendida, e indicar também os locais para abrigo, em caso de risco iminente, assim como os serviços que viabilizem o rompimento dos ciclos de violência. Isso aqui é fundamental, A mulher, por exemplo, ela pode ter toda a assistência ofertada e oferecida e fazer usufruto disso. No entanto, é preciso que se encontrem medidas para capacitar, para que a mulher tenha condição financeira também e de moradia para ela sair dessa situação. Se ela não tiver emprego, se ela não tiver dinheiro, não tiver para onde morar, como é que ela vai sair dessa situação de violência? Precisa ter uma ajuda nesse pós, que também é muito importante. Exatamente, sem dúvida, porque senão o ciclo continua. Você não rompe o ciclo. E você só rompe o ciclo de violência com autonomia financeira e casa, e moradia. Isso faz com que a mulher consiga se emancipar da violência e estabelecer um outro tipo de vínculo com a sociedade. Então, isso aqui é fundamental e talvez uma medida seja a adoção aí de outras estratégias, como, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fomentar essa atividade econômica para a mulher nessas situações de vulnerabilidade. Isso é o que eu estou pensando aqui, não está no projeto, tá? Mas, enfim, essa é uma situação importante que já acontece. Isso é um serviço que já existe. O gargalo dessa questão é justamente esse. Como fazer para quebrar, para romper o ciclo de violência? Porque iniciativas já existem. A Defensoria Pública atua nessa área, o Ministério Público também atua nessa área, a Delegacia de Defesa da Mulher também atua nessa área. Existe uma rede de proteção e de acolhimento. A própria Secretaria de Saúde, Assistência Social também desempenha esse papel. Agora, o que é importante aqui nesse caso, para mim, na minha opinião, no meu ponto de vista, é estabelecer o rompimento. Como se faz esse rompimento, que é o mais difícil, é o mais sensível. É criar as condições para que a mulher saia do ciclo. Oferecendo emprego, uma boa condição de emprego e casa, e moradia. Uma questão importante que eu acho que faz uma diferenciação nesse projeto aqui da iniciativa do prefeito é criar um comitê de monitoramento desse fluxo aí. Então, cria-se um órgão,
aqui diz colegiado, mas é formado por 8 pessoas. 7 são da prefeitura, né? E outro membro, o 8º membro, seria alguém do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, esse órgão vai fazer o monitoramento, ele vai acompanhar como é que está funcionando esse fluxograma do encaminhamento, se está atendendo, se não está atendendo, chegou a demanda, para onde encaminha, como que encaminha, o que faz. E o mais importante, como o comitê de monitoramento desse fluxo ele vai ser criado, vai ser estabelecido, é necessário que além de acompanhar e avaliar, ele precisa ter aprimoramento, né? Ele precisa encontrar onde está, ele precisa identificar os pontos falhos e fazer a mudança, promover mudança. Se isso não for possível, também é uma questão que você acaba fica uma situação sem sentido, né? Porque você está vendo o que está acontecendo, está vendo o problema, né? E não tem a capacidade, a autonomia de promover essa mudança. Talvez aqui, com a criação do comitê de monitoramento, esse fluxo possa ser ele possa ser qualificado, e não mais que qualificado, mas também encontrar as variáveis que não estão adequadas, né, e fazer a mudança, e propor mudança, para que a mulher realmente, de fato, ela seja acolhida, seja protegida. Se sinta segura, né? Se sinta efetivamente segura, exatamente, porque caso contrário, ela é uma situação temporal, ela passa um tempo protegida, mas depois, incondicionalmente, ela precisa voltar para aquele ambiente, seja doméstico, seja de trabalho, que está causando, né, que tem causado a violência contra ela. E aí o ciclo retoma, né? Então, é uma situação delicada, que isso perpassa todos os níveis da sociedade, de cima a baixo, né? Não só das classes dominantes, mas também da classe trabalhadora. Isso é de ponta a ponta da sociedade. Então, é um problema estrutural a violência contra a mulher, e talvez a situação mais importante aqui nesse projeto, não só a da criação dessa rede de enfrentamento, como eu disse, informalmente ou administrativamente, ela já existe. Talvez o fato mais importante aqui, crucial, seja esse comitê, essa importância desse comitê para justamente identificar as situações, as falhas que acontecem nesse fluxograma da rede, e fazer mudança, e promover mudança para que a mulher, para que as vítimas sejam de fato, tenham o seu ciclo de violência cessado, interrompido, e aconteça realmente uma transformação, né, na vida dessas pessoas. A gente sabe que essa violência muitas vezes é causada por uma condição financeira, né? Muitas vezes um homem ele perde a sua autonomia financeira diante da mulher, e isso gera uma situação de revolta muito grande, porque o homem, como sempre foi o patriarcado, essa relação patriarcal da nossa sociedade, ela vem desde sempre, né? E a gente sabe que ultimamente, nos últimos anos, a condição da mulher no mercado de trabalho melhorou muito, né? Então, muitas mulheres estão, sim, empoderadas e têm esse poder, né, numa relação doméstica, e isso, muitas vezes, para os homens, é um problema, né? Se torna um problema e se torna motivo por uma série de... Porque a violência, muitas vezes, não é só a violência física, ela pode ser uma violência psíquica, né? A violência não é só física, ela é toda forma de violação do ser de alguém, né? Então, passa muito por essa condição financeira. E aí eu retomo esse ponto de que é preciso dar condições, dar formas econômicas, financeiras, para que essa mulher, de fato, rompa o ciclo e se transforme, né? E se reatualize na sua condição perante a sociedade. Rodrigo, amanhã vai ser discutido esse projeto, e se aprovado, quando ele começa a valer?
Segundo aqui o projeto, logo depois que é publicado no boletim oficial. Exatamente. A Câmara aprova, né? O plenário aqui, os vereadores têm a competência de fazer essa discussão e fazer a aprovação ou não, mas caso o projeto seja aprovado amanhã, o prefeito tem toda a condição de já implementar, de já promulgar essa lei no boletim oficial e passar a valer. Perfeito. Né? Perfeito, Rodrigo. Peço licença, você já voltamos a conversar. A gente muda de assunto e fala agora sobre a Prefeitura de Jacareí, que conta com uma assistente virtual, a Jaque. Por meio dela, diversos serviços estão disponíveis diretamente pelo WhatsApp. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. A Prefeitura de Jacareí passou a contar com uma assistente virtual, a Jaque. Por meio da ferramenta, é possível solicitar serviços como a emissão de guias de pagamento de taxas imobiliárias, certidão negativo de débitos, entre outros atendimentos. O secretário municipal de Finanças, Guilherme Seixas, fala sobre a nova ferramenta. A Jaque é uma nova assistente virtual da Prefeitura, que é via WhatsApp. No número oficial da Prefeitura, que é o 1239559000, ele possui o selo de certificação. Então é importante ressaltar isso, uma vez que a gente vem de um momento em que existe grande quantidade de golpes online. E a Jaque, ela é uma maneira de se chegar até o contribuinte para serviços tributários, na qual o contribuinte ele pode mandar um oi naquele assistente virtual e ele vai passar a gama de serviços que estão disponíveis. Com a assistente virtual, a Prefeitura de Jacareí espera agilizar os processos de emissão de boletos e reduzir as filas no Atende Bem. Segundo dados da Secretaria, em apenas uma semana de funcionamento, o serviço já realizou mais de 2.000 atendimentos. A vantagem principal é que desburocratiza esse serviço de pagamento, evita com que o munícipe venha até a Prefeitura. A gente lançou na segunda-feira passada e desde então já tivemos cerca de 2.500 atendimentos, ou seja, muita gente que viria até aqui ou precisaria fazer uma ligação, perderia tempo, conseguiu resolver suas próprias questões pelo assistente virtual. Os vereadores Paulinho dos Condutores e Gilx Almeida, junto com então o vereador em exercício Hernani Barreto, são autores da Lei número 6.807 de 2025, que institui a política municipal e estabelece princípios e diretrizes para o uso da inteligência artificial na administração pública de Jacareí. O vereador Paulinho dos Condutores destacou a importância da regulamentação diante da presença cada vez maior da tecnologia no cotidiano dos munícipes. Na realidade é o que a gente está vivendo hoje, né? E a inteligência artificial não tem como escapar, né, do futuro, né? E esse projeto, quando a gente começou a estudar ele, a gente achou um projeto importante, né? Até mesmo para regulamentar aqui na nossa cidade, né? Eu já tinha apresentado esse projeto, né? Depois o vereador Jurex, o vereador Hernani, vendo a importância que fez um substitutivo, né, para enriquecer ainda mais o projeto, né? E nós sabemos que hoje a inteligência artificial é usada em vários setores, né? Não só na administração pública, como em todos os setores, né? Então esse projeto, né, com essa regulamentação, né, para que as pessoas fiquem seguras, foi importante, né, para regulamentar e fazer a lei para proteger também as pessoas. O artigo 6º da lei aprovada estabelece que, caso sejam identificados dados incorretos, o munícipe poderá solicitar a revisão por um agente humano, ter acesso simplificado aos fundamentos da decisão e pedir a correção de eventuais inconsistências. O importante é você prever no que pode acontecer, né? Muitas pessoas muitas vezes ficam com medo, né? E hoje esse projeto na administração pública ele é importante para quê? Para fazer principalmente a interligação das secretarias, que hoje a gente vê como um grande problema aqui na nossa cidade, né? Não existe essa interligação, né? Até para ser usado na área da saúde, né? Em relação à marcação de saúde, de fazer exame, as consultas, né? Eu tenho certeza que bem utilizado vai poder ajudar bastante, né? Não só na Secretaria de Saúde, como todas as outras secretarias, e vai ficar melhor também, né, para que a Prefeitura possa trabalhar com essa interligação com os munícipes. Para utilizar a Jaque, o processo é simples. Basta acessar o WhatsApp oficial da Prefeitura de Jacareí, pelo número 1239559000, enviar uma mensagem e seguir as orientações informando os dados solicitados e selecionando o serviço desejado. A partir do momento que ela acessa, ela dá um oi, se passa a gama de serviços que possui, serviços tributários, e para prosseguir ela tem que informar os dados, que é o nome e CPF. Nesse primeiro momento, início do ano, cuja principal demanda é de pagamento de tributos, a gente fez esse lançamento voltado para isso,
porém, como já tem tido uma boa repercussão e uma boa resposta por parte da população, a ideia é que a partir dos próximos meses a gente expanda esse serviço para demais serviços, demais áreas. Voltamos com o nosso bate-papo com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, o segundo projeto inscrito na ordem do dia, o último projeto, né, é de autoria do vereador Joex Almeida. O que se trata o projeto? Pois é, o vereador Joex, ele pretende conceder mais um título, né, um título de utilidade pública, né, dessa vez aqui para a Associação Comunitária e Filantrópica RJC de Ecoterapia e Lazer, que é uma entidade também sem fins lucrativos, né? A gente sabe que para concessão de títulos dessa natureza, né, utilidade pública, a entidade ela não pode ter lucro, né? Vamos dizer assim. Então ela é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em fevereiro de 2020 lá no Paraty. Então ela faz esse atendimento com cavalos, né, para tratamento e de pessoas que têm essa necessidade desse tipo de atendimento de saúde. Rodrigo, tem um projeto também que está tramitando na Câmara e está em regime de urgência também. É o projeto que reajusta o subsídio dos secretários aqui da Prefeitura de Jacareí, né? Prefeitura Municipal de Jacareí. É um projeto de autoria do prefeito Celso Florencio, também está com essa tramitação de urgência. Não tem previsão ainda de sair em qual sessão, né? Pois é, então é um projeto do prefeito de reajuste dos subsídios, né, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas da prefeitura. Né? Como você falou, está em regime de urgência, ele foi protocolado aí ontem, né? Esse projeto reajusta em 5,4%, né, os vencimentos dos servidores públicos. No entanto, esse projeto ele foi protocolado ontem, mas aguarda ainda um parecer, né, tanto da Secretaria Jurídica, né, dos advogados aqui da Câmara e também das comissões, né, no caso da Secretaria, no caso da Comissão de Finanças e Orçamento, né, para esse parecer prévio antes dele seguir para votação em plenário. Claro que nada impede que hoje aconteça, né, esses pareceres, né, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e também as comissões elas emitam seus pareceres e esse projeto possa até ser incluído de forma extraordinária amanhã. A gente não sabe, né? Até o momento, esse projeto foi protocolado ontem e ele tá tramitando aqui na Câmara, né? Então é um projeto de reajuste, como eu falei, de 5,4% para os servidores ativos, inativos e pensionistas e inclui também, como você falou, no caso aqui, os profissionais do magistério, né, os professores, e também os agentes comunitários de saúde e os agentes de combates a endemias. Porque esses profissionais eles têm uma lei própria, uma lei federal própria que regulamenta não só a atividade, mas também a remuneração, que são 2 salários mínimos, né? Então, esse reajuste também ele vai incidir, caso esse projeto entre na hora do dia, pode ser amanhã, a gente não sabe, pode ser na semana que vem, ele também incide, esse percentual incidirá, né, sobre os agentes, tanto de endemias quanto comunitários de saúde. Daí também tem esse projeto, né, ele foi calculado, né, esse reajuste, com base no IPCA dos últimos 12 meses, né, do ano passado, que, segundo aí, os próprios dados econômicos confirmam que a inflação, né, dos últimos 12 meses ela ficou abaixo de 4% pela primeira vez em 2 anos, em quase 2 anos. Né? O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ele revelou que nos últimos 12 meses o indicador de inflação do país desacelerou e ficou em 3,81%. Então essa margem, essa diferença, né, do 5,4%, que é o proposto pelo prefeito, e o 3,8%, que é o IPCA dos últimos meses, dá uma diferença que seria entre aspas, uma vantagem, né, de remuneratória para os servidores daqui de Jacareí. Essa é a proposta do prefeito, né, que está aí tentando encontrar maneiras para propor um ajuste real no vencimento dos servidores públicos do município.
Então vamos aguardar. Por enquanto, só 2 projetos inscritos na ordem do dia mesmo. Vamos aguardar para ver se esse também vai ser inscrito para amanhã. Peço licença a você, Rodrigo. A gente fala agora sobre a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, que está com inscrições para aulas gratuitas de futsal voltadas a crianças e adolescentes com idades entre 10 e 13 anos, lá no Parque Meia Lua, região norte de Jacareí. As inscrições devem ser realizadas no próprio local, nos horários das aulas, mediante a apresentação de um documento oficial com foto do aluno ou do responsável. As aulas serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras no Educa Mais do bairro, localizado na rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho, no número 151. Outras informações estão disponíveis lá no site da Prefeitura. E alunos da Rede Municipal de Jacareí participam do programa Agente de Trânsito Mirim, que une teoria e prática para ensinar segurança no trânsito. Sabe detalhes na reportagem. Em Jacareí, alunos da rede municipal estão aprendendo desde cedo como ter mais segurança no trânsito. O programa Agente de Trânsito Mirim leva orientações para dentro das salas de aula e mostra como pedestres e motoristas devem se comportar nas ruas. Acontece desde 2018, é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Mobilidade Urbana, no qual a gente faz formação mesmo de alunos semestralmente, né, do 4º ano do ensino fundamental da rede municipal. Então, 5 escolas são contempladas por semestre, né? Esse semestre, inclusive, uma dessas escolas é a Adélia Rossi, que a gente está hoje, né? E os próprios instrutores são os agentes de mobilidade urbana, né? A gente tem uma sequência de aulas, são 7 encontros, né? 6 aulas, incluindo o 7º encontro, que é a formatura. Durante o curso, os estudantes têm contato com diferentes temas relacionados à educação no trânsito, com foco na conscientização e na responsabilidade do dia a dia. Na primeira aula a gente aborda a questão do pedestre, segurança de maneira geral, né, mais genérica, depois a gente acaba especificando com o decorrer do programa os outros temas. E além deles receber essa informação que serve para eles, para a vida deles, eles passam a ser multiplicadores também, como agente de trânsito Mirim. Falo que é uma formação que tem uma importância, eles levam super a sério. Então eles gostam disso, né, de ter essa informação e depois estar cobrando da maneirinha deles, né, ajudando ali em casa, no carro, por exemplo. Eu tenho um irmãozinho menor, já ajudo com a segurança do irmão, já ajuda ali na orientação, já sabe que quem está dirigindo não pode atender celular, já ficam ali atentos. E eles são, assim, ajudam bastante nessa parte de multiplicar o que aprendem. E pelo jeito, o aprendizado já aparece na prática. As crianças mostram que já sabem como se comportar com mais atenção no trânsito. Eu aprendi que a gente não pode ficar correndo no meio da rua quando vai atravessar. A gente não pode ficar empinando pipa no meio da rua para não ir no poste elétrico. Tomar cuidado quando for andar na rua, que é para andar na coisa de pedestre. Não pode atravessar a rua quando o carro ir passando, tem que esperar o carro passar para a gente atravessar. E tem que respeitar a faixa de pedestre. Tem que olhar para os 2 lados se não está vindo carro nem moto. Não pode atravessar a rua correndo e tomar cuidado com as linhas de cerol e para não enroscar nos painéis de luz. Além da parte teórica, os alunos participam de atividades práticas que simulam situações reais e ajudam a fixar o conteúdo aprendido. Depois, a aula 5, a gente já faz a Blitz, que eles aplicam os conhecimentos de segurança com os munícipes mesmo, com o apoio da Guarda Civil. A gente aborda os veículos nas ruas e eles fazem um checklist de segurança com eles. Então, é um momento de aprendizado mútuo, né, tanto para o munícipe quanto para os alunos também. E depois, a aula 6 é o momento que eles vão para o Parque dos Eucaliptos, na mini-cidade. Justamente colocar em prática tudo o que aprenderam em sala. A gente leva as bicicletas, lá tem semáforo, sinalização, que a gente faz aula de sinalização também, para eles poderem aprender toda essa questão, né, e colocar em prática lá esse respeito e todas as regrinhas que eles aprendem com a gente. Ao final do curso, os estudantes recebem certificado e crachá de agente de trânsito Mirim e levam para casa um aprendizado que faz toda a diferença. E o projeto Agente de Trânsito Mirim continua ao longo do ano. Ainda temos as aulas aqui no Parque dos Eucaliptos com as crianças e depois a formatura, né, que vem o tão esperado crachá. E a gente volta ao nosso bate-papo com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação da Câmara Municipal.
Rodrigo, encerramos os projetos pautados na ordem do dia e na semana passada, na sexta-feira, tivemos audiência pública aqui na Câmara Municipal para tratar da tarifa zero no transporte, né? Foi uma audiência que veio bastante gente, os munícipes participaram também. Qual é a importância da população participar da audiência também? Pois é um serviço que afeta diretamente a vida das pessoas, né? Quem usa o transporte público deveria, ao mínimo, se interessar em participar, que seja pela internet, né? Ouvindo, né? No caso que teve a participação do deputado Gilmar Tato, né? Ele fez a apresentação aqui das nuances aqui da ideia, né? Da viabilidade da implementação da tarifa zero. Na verdade, não é que ninguém vai pagar, né? Essa ideia, mas quem vai pagar? Quem vai pagar somos todos nós, né? É a União, é o governo federal, são os estados e os municípios também. Existe já um imposto que é pago pelo contribuinte, né? Para a utilização do transporte. Isso fica a cargo do Ministério dos Transportes, né? Das demais secretarias que trabalham com transporte, né? Tanto no estado quanto nos municípios, que também podem, que poderiam subsidiar, fazer esse subsídio do transporte, né? Então são recursos já públicos, né? Que vêm do contribuinte, vêm de nós, vêm da gente, e que poderia ser usado para fazer esse custo, né? Fazer esse custeio. Então a ideia do chamamento dessa audiência, né? Dessa audiência que foi feita pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo foi justamente tratar dessa possibilidade de implementação aqui em Jacareí. Já visto que a gente está menos de um ano da renovação da concessão do transporte público, né? Então esse assunto já é para ter sido discutido com a população, né? Com a sociedade jacareense, né? A atual empresa concessionária, que está aqui já há mais de 20 anos, né? Ela vai ter que apresentar, se ela quiser continuar oferecendo esse serviço público, ela quiser continuar com essa concessão, ela vai ter que apresentar alguma proposta diferente do que foi apresentado da última vez, na última renovação de contrato, que foi a construção de 20 pontos de ônibus. Essa foi a contrapartida, né? Então, uma coisa ridícula, né? Que aconteceu, mas que, infelizmente, quem pagou a conta é a população, né? Quem paga a conta é a população, com a qualidade do ônibus, né? A gente vê o que tá no dia, o que acontece no transporte público. Então, muito mais do que falar de tarifa zero e pensar e ficar questionamentos da onde vem o dinheiro, o mais importante é a qualidade. Você, né, pensar na qualidade, o que pode se diferenciar com uma tarifa zero. Além de não pagar nada, o usuário ele quer outras coisas, quer mais, né? E a qualidade do serviço? E o horário do ônibus? Vai ter mais disponibilidade, mais oferta, mais carros disponíveis para a população, novos horários, novos itinerários. Isso não só a empresa concessionária, porque isso tudo se trata, a gente trata essas conversas, elas acontecem, né, muito nos palácios, né, dentro de lugares fechados, mas a população precisa participar e entender do que se trata. No caso da tarifa zero, por exemplo, ontem, outros municípios já têm, né, esse tipo de iniciativa. É como se fosse o SUS, é como se fosse o próprio, né, na apresentação de sexta-feira foi falado disso, é como se fosse um SUS, né? O SUS do transporte. Exatamente, né? Então, por quê? Porque existe uma corresponsabilidade, né, entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Para que isso aconteça, é preciso juntar os esforços para fazer essa implementação. É possível, e é viável, né? Mas também a população precisa cobrar. A população precisa pressionar os governantes para fazer, porque senão o que a gente está acostumado a acontecer? Só perder direito, né? A gente vai perdendo direitos e vai se acostumando com isso. Então, perder direitos para a classe trabalhadora no Brasil é uma coisa comum e as pessoas se acostumam com isso.
Fica ficando cada vez pior as coisas. E quando você fala de uma medida que vai beneficiar diretamente a vida das pessoas, vai impactar, você não pagar o transporte, né? Você ter esse direito, essa garantia. Então, eu acho que falta participação, nesse caso falta a participação das pessoas dentro da população. Claro que teve aqui a participação de entidades que são ligadas ao setor, né, do transporte público, importante, fundamental. Teve a participação dos vereadores, também importante, fundamental, fazem o seu papel, né, estão executando o seu papel, né, de participar, de saber do que está acontecendo, mas o mais importante são as pessoas que são afetadas. Elas precisam ser ouvidas e participar do processo, né? Então aqui, como eu falei, quem participou, a comissão, né, que é formada pelo Paulinho dos Condutores, que é o presidente, o Jean Araújo, que é o relator, e o Silfarne, da cidade de Salvador, que é o membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos Submarinos daqui da Câmara, que propuseram essa audiência. Eles, né, além de outros vereadores, né, estou citando só os membros da comissão, eles encampam esse debate justamente para que no ano que vem, quando a gente estiver tratando desse assunto, que é a renovação da concessão, esse tema da tarifa zero seja também um tema a ser discutido junto com a concessão, né? Junto com a licitação que vai acontecer. Eu acho que são assuntos tão importantes quanto saber qual vai ser a próxima, ou quais serão as próximas empresas que vão atuar aqui na cidade. Rodrigo, além desse debate, né, da tarifa zero, a gente temos várias audiências aqui na Câmara, inclusive em maio vai ter outra audiência. É muito importante a presença da população, ou até mesmo acompanhar pelo YouTube, pela TV Câmara de Jacareí também, assim como a sessão ordinária, né? Queria que você deixasse o convite para as pessoas participarem da sessão de amanhã. Então, sim, a participação das pessoas é fundamental. Amanhã tem a sessão, né? Tem a sessão ordinária, mas esse mês agora, esse mês de abril, que começa amanhã, a gente tem aqui agendado, são 3 audiências públicas, né? Que também, uma delas está relacionada com a qualidade do transporte, com a qualidade da mobilidade, que são as estradas rurais, né? E que também é uma audiência pública que vai tratar disso. Então, as pessoas que utilizam as estradas rurais, né? Os moradores de chácaras, de sítios, enfim, não tem interesse em participar, em saber né, do que se propõe? Eu acho fundamental, acho relevante. Assim como alguns projetos que passam aqui pela Câmara, que são votados no plenário, é importantíssimo, é fundamental a participação das pessoas, porque sem essa participação, sem essa opinião, sem essa pressão da sociedade, a coisa anda meio que no modo avião, né? Vamos dizer assim. E isso não é legal. Então eu convido a todos que participem das sessões e também das audiências, né, que são realizadas normalmente a partir das 6 horas da tarde. Eu sei que é um horário muitas vezes difícil para as pessoas, né, se locomoverem, virem aqui pessoalmente, participar nas galerias, mas também a gente tem os canais, né, da internet, no YouTube, no próprio site da TV, da Câmara. Enfim, existe uma série de outras maneiras das pessoas acompanharem, né, essas discussões. Então eu acho fundamental. Se liga. Então, Rodrigo, amanhã a partir das 9 horas da manhã já começa a sessão ordinária. Muito obrigada pela sua presença e até a semana que vem. Eu que agradeço, Maria Eduarda. Obrigado, um bom dia a todos. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir como foi a visita dos estudantes da rede municipal ao Viveiro Seu Moura. A gente volta já.
começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 7ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, presidente da Câmara de Jacareí, discursou na tribuna sobre o seu projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua. Veja. A gente fica muito feliz aqui de estar dando título de utilidade pública para essa associação. A gente sabe da luta de vocês de 30 anos, resgatando a corrida de rua de Jacareí. Eu acompanhei vocês há muito tempo, né, Joaquim? Desde naquela época a gente fazia... A gente não, né? Vocês faziam, a gente acompanhava. Aquelas coisas de rua, em especial aquela que saía do Bandeira Branca e vinha até o São Luís ali. Era muito bacana que agora com essa utilidade pública que vocês consigam resgatar novamente, trazer mais jovens, mais pessoas à prática da corrida de rua.
Porque hoje todos sabem que a corrida de rua está crescendo a cada dia. E o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, também falou sobre o projeto. O parlamentar ressaltou a relevância do tema e a valorização da entidade esportiva. Acompanhe. E essa declaração de utilidade pública aos corredores, né, de Jacareí, Paulinho, vai ser muito importante, eu tenho certeza, e nós temos que reconhecer pessoas assim. É igual foi falado, o Itamar passava correndo na rua, as pessoas falavam assim, lá vai Itamar, parece um doido. Parece um doido, aquele cabelão, né? Passar correndo com aquele cabelão e jogando para o lado. Mas o Itamar, ele fez a parte dele, né? Fez a parte dele, deixou um legado e sempre temos que deixar o lado bom para que as pessoas lembrem de cada um de nós. Então, Paulinho, parabéns aí pelo projeto, né? Parabéns, já vou votar favorável, com certeza, porque não tem como ser contra, né, um público desse que corre pela nossa cidade. E, correi por nós, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E a gente fala agora sobre oportunidades em cursos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está com as inscrições para cursos de panificação, artesanal e industrial e salgados lucrativos, que seria produção e comercialização, ambos com carga horária de 60 horas. Cada curso oferece 16 vagas para maiores de 18 anos, com escolaridade a partir da 4ª série do ano do ensino fundamental. As aulas serão ministradas entre os dias 6 de abril e 27 de maio, às segundas e quartas-feiras, lá no Educamais Lamartine. A pré-inscrição para concorrer a uma vaga deve ser realizada online lá no site da Prefeitura. E o Instituto Suinã, em parceria com a Prefeitura, esteve em algumas escolas públicas aqui de Jacareí, ensinando sobre a importância da preservação ambiental, tendo como foco a bacia do córrego Quatro Ribeiras. O fechamento desse ciclo aconteceu no Viveiro Seu Moura. Confira como foi. Durante o mês de março, o Instituto Suinã, em parceria com a Prefeitura, promoveu a visita da EMF Conceição Aparecida Magalhães Silva ao Viveiro Municipal Seu Moura. É o Quatro Ribeiras. Então a gente está aqui hoje para a gente realmente conhecer de pertinho as nascentes e também conhecer as trilhas do Viveiro, certo? A visita não foi simplesmente um passeio. Foi o fim de um ciclo de 10 meses, no qual o Suinã esteve em algumas escolas públicas de Jacareí, falando sobre o projeto Quatro Ribeiras, que trata da recuperação das áreas e aumento de água desse afluente do Rio Paraíba. O córrego Quatro Ribeiras ele é importante porque ele é um dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul e é onde se capta a água para o abastecimento do município de Jacareí, onde 80% dos habitantes são beneficiados com essa distribuição da água. Pois é, foram meses entendendo o ciclo da água e o nosso papel como sociedade de preservar o córrego Quatro Ribeiras, que mantém o abastecimento de água no município. O projeto Quatro Ribeiras, ele tem como foco a restauração das nascentes, né? E as crianças participarem desse processo, enxergarem as nascentes, como elas são, como elas nascem, como é que a água brota, né, do solo. É importante para que elas possam também ajudar nesse processo, né, de conservação, de empoderamento do seu território e como elas podem contribuir também com a conservação do local. E a criançada aprovou tanto o aprendizado em sala quanto aqui no Viveiro. Gostei muito de aprender as coisas aqui, as coisas que a gente não sabia, a gente aprendeu tudo aqui, pela essa natureza bonita, pelo esse ar limpo. Além do dia de hoje, vocês tiveram quase um ano aí de aula, de geografia, aprenderam muita coisa. Você lembra de alguma coisa que te chamou a atenção? Nossa, eu gostei muito do ciclo da água, foi uma coisa que me interessou muito. E eu gostei muito desse passeio, que a gente aprendeu bastante, tivemos nascente, vimos bastante bicho. E eu queria que passasse mais uma vez, hein? Tava muito legal, eu adorei. E eu acho que o meio ambiente precisa mesmo da nossa ajuda, porque a gente está destruindo, a gente precisa muito dele. Senão, a gente não existe. Professores e educadores também confirmaram que a parceria Instituto Suinã
educação e meio ambiente deu certo. Nós estamos juntos desde o ano passado, do 4º ano, minha turma, estamos juntos. E as meninas foram até a escola do Projeto Suinam, do 4 Ribeiras, fizeram um experimento na sala de aula. Então aqui eles conheceram as nascentes, então eles estão vivenciando na prática, isso é muito importante. As crianças amam quando elas saem daqui, elas saem felizes contando que querem replicar o que aprendeu aqui, que vai contar para os pais. Então a gente vê assim que eles já saem com um repertório muito diferente do que eles chegam, né? E muitas crianças nem conhecem esse espaço que está dentro da nossa cidade. Então assim, querem voltar com as famílias, querem trabalhar aqui. A gente ouve muitas coisas significativas das crianças que você vê que valeu a pena estar aqui e que realmente vai ser significativo, vai ser para a vida que eles vão levar. E olha, parece que eles vão levar muita coisa. Agora, vocês vão ficar com a missão de multiplicar a informação. O meio ambiente é muito importante para a nossa vida e que as árvores são a base para a nossa vida. Para ter tudo limpo, lixo no lixo, fazer a reciclagem. E não destruir. E cuidar da água, cuidar das plantas, cuidar dos animais. Como sempre, as crianças multiplicadores, né? Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e amanhã você pode acompanhar a 7ª sessão ordinária ao vivo. A 9ª sessão ordinária, a partir das 9 horas da manhã. Se cuide e até mais!